começar aqui nosso estudo, então, sobre mediunidade ostensiva, o que é e por que existe tanto nos dias atuais. Nós não vamos conseguir vencer todo o conteúdo, então talvez a resposta hoje não vai ficar completamente respondida, mas nós vamos ver nos próximos estudos. Mediunidade ostensiva, seguindo no livro Mediunismo, que é o livro de Ramatiz que nós temos estudado. A pergunta é, conforme temos observado, a mediunidade atualmente generaliza-se. Esse livro foi escrito, eu sempre digo, nos anos 70, e diz que a mediunidade na época já estava generalizada. Hoje, muito mais do que naquela época. Recrudesce entre os homens de modo ostensivo. Aí já respondendo para vocês, então, novamente, que eu já disse na semana passada, o que é mediunidade ostensiva? É aquela mediunidade que ela se desenvolve muito rápido, são pessoas que vêm no centro espírita pela primeira vez e já estão incorporando, tá? São médiuns ostensivos. São diferentes daqueles médiuns que vêm no centro e só muitos anos depois de estarem frequentando a casa se desenvolvem. Tá? Esses são médiuns que acabam a mediunidade eclodindo apenas com o desenvolvimento mediúnico. Já os médiuns ostensivos, eles já vêm com aquela mediunidade de berço. Tá? E o médium ostensivo já na adolescência já começa aquela mediunidade a eclodir. Quando criança tem muitas visões. Tá? Vai no centro ou vai no terreiro de Umbanda, já começa a sentir a presença do caboclo, do preto velho. Tá? Esses são os médiuns ostensivos. Já as pessoas que já se desenvolvem como médiuns muitos anos depois, geralmente ficam anos sem sentir nada. Tá? Então tem vários tipos de mediunidade, mas a mediunidade ostensiva, ela é aquele médium que já é médium assim de chofre. Então já seguindo aqui, é um fenômeno resultante da hipersensibilidade psíquica, ou seja, ele é hipersensível, ele tem uma sensibilidade a mais do que os homens comuns, que presentemente se sobressai entre os homens, né, entre os homens comuns, em concomitância com o fim dos tempos ou juízo final, tantas vezes já profetizado. Vocês veem que o fim dos tempos e juízo final está entre aspas. Por quê? Porque fins dos tempos e juízo final, na verdade, é uma terminologia bíblica, né? Porque não existe fim dos tempos e juízo final, que seria o fim do mundo, aquele dito na Bíblia, como se a Terra fosse terminar, tudo explodir e tal, não sei o quê. Uma figura de linguagem, tá, gente? Inclusive, já vou falar sobre isso na próxima tela, sobre o que significa exatamente, por isso que eu não vou explicar muito o que é fim dos tempos e juízo final agora. O século em que viveis, no caso aqui ele está falando do século XX, é o remate final da era da matéria, ou seja, o fim do materialismo, né? Já estamos no fim do materialismo, entrando na era da espiritualidade, que até o momento tem sido regida pela belicosidade. O que é belicosidade? Regida pelas guerras. Na época, ali, anos 70, já se tinha passado a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ainda não tinha tido ainda a Guerra Fria, né, nos inícios dos anos 90, que também foi uma coisa horrível naquela época. Cobiça, astúcia, cólera, egoísmo, crueldade, isso ainda tem, gente. Isso ainda tem. Em pleno século XXI, paixões mais próprias do instinto animal predominando sobre a centelha espiritual. Encontrai-vos no limiar da era do espírito. Vocês veem que há 50 anos atrás Ramatiz dizia que nós já nos encontrávamos no meio termo entre passar da era da matéria para a era do espírito. É que quando os espíritos nos dizem que a gente está no limiar de alguma coisa, ou seja, já quase indo de ser materialista para ser espiritualizado, para eles é um piscar de olhos 50 anos, ou 100 anos, ou 200, ou 1000 anos. Para quem já viveu milhões de anos, o que são 100 anos? Então, para eles dizer que estamos no limiar da espiritualidade, pode ser que no limiar da espiritualidade de fato seja apenas em 2200. Quem sabe só nós, humanos, nos espiritualizemos de fato apenas a partir de 2200. Por quê? Porque talvez estejamos desde a época de Kardec, 1857,
300 anos ainda encarnando, ainda para entender o que é a espiritualidade. E todo esse período de 300 anos seja esse limiar a que ele se refere. Porque para eles esses 300 anos não são nada, gente. Piscou o olho e deu 300 anos para eles. Em que a humanidade sente-se impulsionada para o estudo e o cultivo dos bens da vida eterna, com um acentuado desejo de solucionar os seus problemas de origem espiritual. Isso, obviamente, a gente vê cada vez mais da década de 70. Em 50 anos nós vemos muito mais, hoje em dia, o interesse pelo estudo da espiritualidade, principalmente pelo trabalho do Chico, do que há 50 anos atrás. Né? Aí aqui está em vermelho que eu destaquei essa parte. Ó. As comprovações científicas da imortalidade da alma através do progresso da fenomenologia mediúnica reduzirão bastante a fanática veneração do homem pela existência transitória do corpo físico. Se eu coloquei em vermelho, porque daqui vai surgir a pergunta que eu vou fazer para vocês depois. Eu não vou explicar isso aqui agora. Eu só vou deixar em vermelho por enquanto. Mas aqui está dizendo que as comprovações da ciência sobre a existência da vida após a morte vai reduzir bastante aquilo que a gente acredita como matéria, que a gente só acredita na matéria, né? Mas está dizendo que a ciência vai provar que existe o espírito. Na verdade, a gente não vê isso na TV, né? A gente não vê. Não vemos, né? Só vê a materialidade hoje em dia. Por isso que eu coloquei em vermelho, porque daí vai surgir a pergunta depois que eu vou fazer para vocês. Assim como o organismo carnal do homem, em certo tempo, verticalizou-se para servi-lo em nível biológico superior, ou seja, o homem deixou de rastejar na época quando evoluiu dos primatas. Todo mundo sabe, né, que o homem evoluiu dos primatas, aonde rastejava inicialmente há milhões de anos atrás, para só depois se erguer, né? Começou lá apenas quando começou a ser Homo habilis, para depois passar a ser Homo sapiens, quando ele começou a se erguer, que antes ele rastejava mesmo, gente, como macaquinho mesmo. Depois que assim como ele se verticalizou, o seu espírito também há de se erguer da horizontalidade dos fenômenos e dos interesses prosaicos da vida física provisória. Ou seja, está dizendo que assim como a matéria do nosso corpo físico evolui, assim como a gente evolui como matéria, como DNA, como corpo humano, como célula, como molécula, como organização molecular do nosso corpo, o nosso espírito que habita em nós também evolui. E evolui sempre, para atuar definitivamente na frequência vibratória do mundo crístico. Muito bem. Seguimos aqui. Gente, agora aqui vamos falar sobre os fins dos tempos ali, que eu coloquei entre aspas, porque daqui vai surgir os próximos slides, por isso que eu falei. Tá? Aqui seguindo o lançamento, quem já viu lá no Facebook, chegamos ao nosso limite. Transição planetária. Quem já ouviu falar de transição planetária? Que eu já falei várias vezes. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Bem alto para poder enxergar. Nem todo mundo então sabe o que é transição planetária, né? Então, nós vamos ter uma conversa, ou uma palestra, como vocês quiserem, sobre transição planetária, o período de juízo final, que é o que está entre aspas, ou fim dos tempos, que está entre aspas na tela anterior, a que Ramati se refere. Será numa terça-feira, ainda não sabemos se será na próxima, com o nosso colega Rômulo, tá, que está ali atrás. Olhem para ele ali. Já olhem para ele não ficar com vergonha depois no dia que ele vai ter que falar aqui na frente, senão ele vai ficar com vergonha. E no dia que ele falar que, gente, vocês façam bastante pergunta para mim. Gente, é importantíssimo esse tema,
tá? Porque esse tema vai esclarecer bastante coisa sobre... Vai desdobrar esse assunto de hoje e vai esclarecer bastante coisa sobre o momento que a Terra está passando hoje, sobre as guerras, sobre o que nós vemos na TV, sobre a questão da política. Tudo isso vai se esclarecer nessa palestra, tá? Então é importantíssimo, mas eu vou divulgar lá no nosso Facebook. Quem não tem nosso Facebook, vai lá e nos convide. Nos mande convite, Nova Era. Envie convite pra gente poder aceitar. Não aceito todo mundo que eu sou nojento. Não, mentira. Não, eu aceito todo mundo, gente. Tá? Mandem convite lá para poder aceitar vocês, para poderem ver as notícias, porque às vezes o que vai ter no dia eu coloco lá, né? Tá bem? Agora, gente, eu tenho uma pergunta valendo 1 milhão. E aí, eu vou precisar que vocês façam uso das suas paletas mexicanas. Se prepare que vai iniciar o seu volume. Hoje vai sair o prêmio de R$1 milhão. Gente, só para avisar para vocês que o Fabiano já colocou o milho para ferver lá. E quem ganhar vai sair com milho amanteigado com salzinho. Bom, gente, eu vou ler agora a próxima questão. Vou ler as perguntas já, a letra A é. Não vou explicar. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Aí vocês vão discutir. E vocês respondam a questão. Depois que vocês responderem, a gente discute cada uma, tá? Eu não vou explicar, porque aí, senão, pode ficar assim, tipo... Eu induzi vocês a uma resposta, tá? Eu só vou jogar para vocês. Talvez, das questões, não tenha nenhuma certa. Talvez todas estejam certas. Talvez 4, talvez 3. Talvez vocês achem que uma esteja mais certa que a outra. Tá bem? Quanto a isso, vocês não se preocupem. Porque pode ser uma questão de Enem. Tá? Pode ser uma questão bem difícil. Tá? Vou virar a tela. Vocês fechem os olhos, porque quem olhar primeiro vai rodar. Bom, gente, vamos lá. Agora aqui eu vou falar sobre aquela questão... um pouco daquela questão que está em vermelho ali na primeira tela. Na vossa opinião, na opinião de vocês, qual dos itens abaixo mais influenciam negativamente para que o ser humano se esqueça, ou melhor, não queira procurar se libertar dos grilhões da matéria, se desinteresse pelas coisas do espírito? Vou explicar a pergunta. A pessoa está na vida material. Por que das coisas que tem aqui, o que mais faz ela se desinteressar em querer procurar a espiritualidade? Né? Assim, vamos ler então. Letra A. Assistir às novelas das 5, das 6, das 7, das 9, além do Big Brother. Letra B. O trabalho da vida material, das 8 da manhã às 6 da tarde. Letra C. A máxima de que a inclusão na vida acadêmica é a única forma de se dar bem na vida, colecionando diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Letra D. A vida social no luxo, na riqueza, vício em cassinos, etc. Letra E. Viver a vida familiar, trabalhando unicamente para manter o bom andamento da casa, como uma máquina que a tudo provê com perfeição, vivendo na dependência emocional do cônjuge, dos filhos, dos pais, etc. Qual dessas coisas que a gente faz diariamente, ou talvez façamos todas, que vocês acham que mais faz com que a gente não tenha tempo, ou que faz com que mais a gente nos desvie de procurar a espiritualidade? Talvez para um seja uma resposta, talvez para outro seja outra. Agora vocês vão ver as plaquetas.
Pode colocar. Podem colocar. Ficou sem plaqueta. Pode. Quem chegou depois pode... Gente, já podem responder, já podem levantar, porque eu não posso ver se vocês não levantarem. Se tu acha que é toda, pode levantar bem pra cima. Pode ser quantas quiser, é o que acha. Gente, se todo mundo acertar, eu não tenho milharal. Não tenho. Tá valendo 1 milhão. Não, mas tá, todo mundo já respondeu. Bom, gente, muito bem, tá. Vi assim, ó, um arco-íris. Vi um arco-íris. Isso é muito interessante porque dá pra ver que mais ou menos todo mundo acredita que todas essas questões influenciam mais ou menos negativamente na vida de vocês, e isso faz com que fique mais difícil de procurar espiritualidade. Alguns acham que alguma coisa prejudica mais que outras, obviamente, né? Mas umas prejudicam mais, outras menos. Vamos discutir cada uma, tá? Vamos discutir um pouquinho de cada uma e depois vamos vendo na próxima tela, vamos conversando. Mas ontem, só para deixar claro, quando a gente discutiu sobre as paletas e todo mundo acertou, aí eu peguei o milho e distribuí uns dentinhos para cada um, gente. Não foi um milho para cada um. Todo mundo teve que dividir, tá? Os guritão de prova. Foi 10 dentinhos para cada um. Bom, gente, a letra A. Gente, todo mundo sabe que nós, geralmente, por exemplo, quem trabalha de dia, todo mundo trabalha. E geralmente os centros da cidade, nós aqui, por exemplo, Jaguarão, é à noite. Então, se nós trabalharmos à noite e nós quisermos procurar uma vida e num lugar religioso, nós vamos ter que ir de noite. Então, se nós procurarmos e assistirmos todas as novelas, da hora que nós saímos do trabalho até a hora de dormir, obviamente nós vamos estar completamente se furtando da vida espiritual. Por quê? Por que vai acontecer no momento que a gente começar a olhar as novelas? A partir que a gente começar a olhar as novelas, o que vai acontecer? Nós vamos nos viciar nas novelas, é ou não é? Quando a gente começa a olhar a novela, desde que a gente começa a olhar com a nossa mãe, como criança, o que acontece? A gente começa a se viciar. E aí, quando a gente fica mais velha, a gente começa a lembrar, quando eu olhava, como era bom quando eu olhava a novela com a minha mãe, e fica aquele saudosismo, não é? E aí tu fica